nunca pensei que seria do tipo que se envolve em algo tão louco. Quero dizer, minha vida era bem simples. Apenas trabalhar, voltar para casa, talvez assistir a TV ou Netflix e repetir. Mas as coisas mudaram uma noite e agora não consigo me livrar da sensação de que estou perdendo a cabeça. Tudo começou como qualquer outra noite. Eu estava em casa, apenas relaxando no sofá após um longo dia. O noticiário estava passando e eles falavam sobre um serial killer que estava deixando todos nervosos. Era a quarta vítima, uma pobre alma encontrada em um beco, espancada e ensanguentada. Senti um calafrio percorrer minha espinha, pensando em como era horrível alguém ser capaz de fazer algo assim. Mas então, dei de ombros. Coisas desse tipo aconteciam com outras pessoas, não comigo. Foi quando o telefone tocou. Era estranho porque eu não esperava nenhuma ligação. Quase não atendi, mas algo me impeliu a pegar. Alô, eu disse um pouco cautelosa. Houve uma pausa do outro lado da linha, longa o suficiente para me deixar desconfortável. Então uma voz calma, mas familiar, disse: Clara, você precisa me ouvir. Tem um assassino na sua casa. Senti um suor frio surgir na minha testa. Do que você está falando? Quem é você? A voz do outro lado parecia assustadoramente com a minha, mas mais velha, mais desgastada. Não há tempo para explicar. Você precisa sair da casa agora, ele está perto. Por favor, Clara, você precisa confiar em mim. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava batendo forte no peito e comecei a me sentir tonta. Não fazia sentido, mas um medo na voz me fez hesitar. Desliguei, tentando me convencer de que era algum tipo de piada doentia, mas então o telefone tocou de novo. Hesitei, mas atendi. A mesma voz, mais frenética agora, disse: Clara, não desligue. Ele está na casa. Você não tem muito tempo. Você precisa pegar uma faca na cozinha e se trancar no banheiro. Comecei a tremer incontrolavelmente. Isso não podia estar acontecendo. Quem é você? Eu sussurrei. A voz quebrou em um soluço. Sou você, Clara. Estou tentando te salvar. Por favor, faça o que estou dizendo antes que seja tarde demais. Minhas pernas pareciam geleia enquanto eu tropeçava em direção à cozinha. Cada som na casa parecia amplificado, como se eu pudesse ouvir cada rangido e farfalhar. Peguei uma faca, segurando-a com força, e recuei para o banheiro, trancando a porta atrás de mim. Eu estava respirando tão forte que pensei que poderia desmaiar. Por uma eternidade eu apenas fiquei lá, ouvindo. A voz no telefone continuava dando instruções, dizendo para eu ficar quieta, para ouvir qualquer som, para estar pronta se a porta se abrisse de repente. Parecia que eu estava em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, houve um barulho, como alguém se arrastando no corredor do lado de fora do banheiro. Meu coração quase parou. Segurei a respiração, rezando para que quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, fosse embora. Clara, ele está do lado de fora da porta, a voz no telefone sussurrou. Ele sabe que você está aí dentro. Você precisa estar preparada. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu estava tão assustada que mal conseguia pensar direito. Então, vi algo no espelho do banheiro. Uma sombra, bem do lado de fora da porta, movendo-se lentamente. Eu não me atrevi a me mover. Apenas fiquei lá, com a faca na mão, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. A sombra permaneceu imóvel, como se estivesse esperando que eu fizesse o primeiro movimento. De repente, a sombra desapareceu. A voz no telefone também ficou em silêncio. Fiquei lá por horas, ou pelo menos parecia, até finalmente criar coragem para destrancar a porta. Abri apenas uma fresta, espiando para fora, mas não havia ninguém lá. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Achei que talvez tivesse acabado, que de alguma forma eu tinha escapado do que quer que fosse. Mas no fundo eu sabia que isso não era o fim. Eu ainda podia sentir algo errado, como uma presença persistente me observando. Naquela noite tive o pior dos sonhos. Eu estava em uma velha igreja abandonada, de pé diante de um altar. Havia algo escondido sob as tábuas do assoalho, algo maligno. Eu podia ouvi-lo sussurrando para mim, chamando meu nome. Tentei sair, mas meus pés não se moviam. Eu estava presa. Acordei suando frio, meu coração disparado. O sonho parecia tão real, como uma memória mais do que qualquer outra coisa. Mas eu nunca tinha estado naquela igreja antes. Pelo menos, não que eu soubesse. No dia seguinte, não conseguia me livrar da sensação de que algo terrível estava para acontecer. Comecei a duvidar da voz ao telefone. E se ela não estivesse tentando me ajudar? E se estivesse me levando para uma armadilha? Decidi que precisava descobrir mais sobre aquela igreja. Não conseguia explicar por quê, mas sabia que ela continha algum tipo de resposta. A
voz havia dito que estava tentando me salvar, mas e se fosse apenas outra parte desse pesadelo? Eu não podia simplesmente ficar sentada e esperar que algo mais acontecesse. Eu precisava saber a verdade. Peguei meu casaco e saí, sem nem saber para onde estava indo. Eu só sabia que precisava encontrar aquela igreja. Dirigi pela cidade, meus olhos varrendo cada esquina, cada prédio antigo. Parecia que eu estava perseguindo um fantasma, algo fora de alcance. Mas então eu a vi, uma velha igreja em ruínas na periferia da cidade, meio escondida por árvores e arbustos crescidos. Parecia exatamente como a do meu sonho. Minhas mãos tremiam enquanto eu estacionava o carro e saía. O lugar parecia errado, como se tivesse sido esquecido pelo tempo. Hesitei na entrada, mas então ouvi a voz novamente, não no telefone desta vez, mas na minha cabeça. Clara, você precisa ver o que está dentro, você precisa se lembrar. Clara, ele está do lado de fora da porta. A voz no telefone sussurrou. Ele sabe que você está aí dentro, você precisa estar preparada. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu estava tão assustada que mal conseguia pensar direito. Então vi algo no espelho do banheiro, uma sombra, bem do lado de fora da porta, movendo-se lentamente. Eu não me atrevi a me mover, apenas fiquei lá com a faca na mão, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. A sombra permaneceu imóvel, como se estivesse esperando que eu fizesse o primeiro movimento. De repente, a sombra desapareceu. A voz no telefone também ficou em silêncio. Fiquei lá por horas, ou pelo menos parecia, até finalmente criar coragem para destrancar a porta. Abri apenas uma fresta, espiando para fora, mas não havia ninguém lá. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Achei que talvez tivesse acabado, que de alguma forma eu tinha escapado do que quer que fosse. Mas no fundo eu sabia que isso não era o fim. Eu ainda podia sentir algo errado, como uma presença persistente me observando. Naquela noite tive o pior dos sonhos. Eu estava em uma velha igreja abandonada, de pé diante de um altar. Havia algo escondido sob as tábuas do assoalho, algo maligno. Eu podia ouvi-lo sussurrando para mim, chamando meu nome. Tentei sair, mas meus pés não se moviam. Eu estava presa. Acordei suando frio, meu coração disparado. O sonho parecia tão real, como uma memória mais do que qualquer outra coisa. Mas eu nunca tinha estado naquela igreja antes. Pelo menos não que eu soubesse. No dia seguinte, não conseguia me livrar da sensação de que algo terrível estava para acontecer. Comecei a duvidar da voz ao telefone. E se ela não estivesse tentando me ajudar? E se estivesse me levando para uma armadilha? Decidi que precisava descobrir mais sobre aquela igreja. Não conseguia explicar por quê, mas sabia que ela continha algum tipo de resposta. A voz havia dito que estava tentando me salvar, mas e se fosse apenas outra parte desse pesadelo? Eu não podia simplesmente ficar sentada e esperar que algo mais acontecesse. Eu precisava saber a verdade. Peguei meu casaco e saí, sem nem saber para onde estava indo. Eu só sabia que precisava encontrar aquela igreja. Dirigi pela cidade, meus olhos varrendo cada esquina, cada prédio antigo. Parecia que eu estava perseguindo um fantasma, algo fora de alcance. Mas então eu a vi, uma velha igreja em ruínas na periferia da cidade, meio escondida por árvores e arbustos crescidos. Parecia exatamente como a do meu sonho. Minhas mãos tremiam enquanto eu estacionava o carro e saía. O lugar parecia errado, como se tivesse sido esquecido pelo tempo. Hesitei na entrada, mas então ouvi a voz novamente, não no telefone desta vez, mas na minha cabeça. Clara, você precisa ver lá dentro. Você precisa se lembrar. Lembrar? A palavra me causou um calafrio. Empurrei a porta e entrei. O ar estava espesso de poeira e as tábuas do chão rangiam sob meus pés. Estava frio, mais frio do que deveria estar, e eu podia ver meu hálito na minha frente. O altar era exatamente como no meu sonho, e quando me aproximei, notei algo estranho. As tábuas do chão na frente dele pareciam mais novas, como se tivessem sido trocadas recentemente. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que poderia explodir do meu peito. Me ajoelhei e comecei a arrancar as tábuas, meus dedos feridos e sangrando, quando finalmente consegui levantá-las. O que vi debaixo delas fez meu sangue gelar. Havia corpos, dezenas deles, todos escondidos em uma cova improvisada. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu, o fedor da morte e da decomposição. Mas foram os rostos que me paralisaram. Eu reconhecia cada um deles. Eram rostos de pessoas que eu conhecia, amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos que eu tinha visto na rua. O seu Zé, o gentil senhor do corredor, olhava para mim com olhos vidrados.
Sua boca estava congelada em um grito silencioso, seu rosto uma máscara de agonia. Ao lado dele estava Mônica, minha colega de trabalho, seu corpo flácido e sem vida. E a pior parte, todos eles me encaravam com olhos vazios e acusadores. Cambaleei para trás, horrorizada. Isso não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de piada doentia. E então, as memórias começaram a voltar. Era como uma represa se rompendo, liberando uma torrente de imagens e sensações que eu havia enterrado profundamente na minha mente. Me vi aproximando do seu Zé uma noite, quando ele voltava da loja. Me movi rapidamente, silenciosamente, meu coração frio e firme. Seus olhos se arregalaram de choque quando enfiei uma faca no seu peito. O calor do seu sangue encharcando minhas mãos. A memória mudou. Agora eu estava com Mônica, encurralando-a no estacionamento vazio do escritório tarde da noite. Ela implorou pela vida, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas minhas mãos estavam tão firmes enquanto eu apertava o fio ao redor do pescoço dela, cortando seus gritos. As cenas começaram a vir cada vez mais rápido, cada uma mais horrível que a anterior. Eu me via perseguindo minhas vítimas, planejando suas mortes com detalhes meticulosos. Lembrava da emoção, da satisfação sombria que sentia ao ver a vida se esvair dos olhos delas. Era como assistir a um filme, exceto que eu era a estrela, o assassino em cada cena. Eu colapsei no chão, minha mente girando. Como eu poderia ter feito isso? Eu não era uma assassina. Mas então percebi algo ainda mais aterrorizante. A voz no telefone, a que estava me avisando, não estava tentando me salvar. Ela estava tentando me lembrar de quem eu realmente era. Uma parte de mim, uma parte escura e distorcida, está fazendo isso o tempo todo. E agora, ela queria que eu terminasse o trabalho. Não sei quanto tempo fiquei ali encarando aqueles corpos, mas eventualmente forcei-me a me levantar. Eu precisava sair, me afastar daquele lugar antes que ele me consumisse completamente. Mas ao me virar para ir embora, vi algo que fez meu sangue congelar. Na porta estava uma figura, envolta em escuridão. Era eu, ou pelo menos uma versão distorcida de mim, com aqueles mesmos olhos mortos. Ela sorriu, e eu soube que essa era a parte de mim que havia feito todas aquelas coisas horríveis. Eu corri, sem olhar para trás, sem me importar para onde acabaria. Eu só precisava fugir. Mas não importa o quão longe eu corresse, ainda podia sentir ela atrás de mim, como uma sombra da qual não conseguia escapar. Agora, enquanto estou aqui, escrevendo isso, sinto que está me observando, esperando que eu desista. Não sei por quanto tempo mais posso resistir. Mas se você está lendo isso, por favor, fique longe daquela igreja e fique longe de mim.